Ok, vamos começar com uma imagem. Pensa numa comédia romântica bem do comecinho dos anos 2000, sabe? Daquelas com uma premissa meio absurda, meio exagerada. Guardou essa imagem na cabeça? Beleza, agora vamos para outra ponta. Pensa numa das alegorias filosóficas mais importantes da história, escrita há mais de 2 milênios. Uma coisa bem profunda. E aí vem a pergunta, né? O que uma comédia boba e a filosofia de Platão podem ter em comum? Parece que nada a ver, certo? Pois é, a resposta é bem surpreendente e é exatamente o que a gente vai desvendar agora. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar como o filme O Amor é Cego, ou Shallow Hal, é, na verdade, uma baita e inesperada alegoria platônica dos tempos modernos. Para a gente começar, precisamos entender quem é o nosso protagonista, o Hal Larson. Logo no início do filme, o Hal vive numa condição que, olha, Platão descreveria com perfeição. Ele é um prisioneiro. A prisão do Hal é basicamente a caverna de Platão. Nessa história, umas pessoas vivem acorrentadas desde que nasceram, olhando sempre para uma parede onde umas sombras são projetadas. Para elas, aquelas sombras não são só imagens. Elas são a realidade, a única que existe. E o mais fascinante é como esse esquema se aplica direitinho ao mundo do Hal. Ele é o prisioneiro, tá claro. E as sombras na parede? Bom, para ele, são a beleza física superficial, a única verdade que ele aceita. E o mundo real lá fora, a verdade que ele nem sabe que existe. É a beleza de dentro, o caráter, a essência de uma pessoa. E tem mais. Platão também descreveu a alma usando a metáfora de uma biga. A alma seria o cocheiro, que é a razão, tentando domar dois cavalos. Um bom, que representa o espírito, e um todo rebelde, que representa os desejos. A alma do Hal, no começo, é totalmente controlada por esse cavalo rebelde. Os padrões elevados dele, na verdade, são só a busca pelo prazer imediato. Mas como em toda boa jornada, alguma coisa acontece. Um evento que força o prisioneiro a, finalmente, se virar e olhar na direção da luz. Para o Hal, esse momento transformador é um encontro totalmente inesperado com o coach Tony Robbins. Os dois ficam presos num elevador e o Robbins hipnotiza o Hal, mudando a percepção dele de um jeito radical. Essa hipnose é como se fosse o que Platão chamava de loucura divina. E calma, não é loucura de ser doido. É um estado de inspiração tão forte que força a alma a parar de olhar para as sombras das aparências e a encarar a luz da verdade. O resultado é, uau, imediato. A partir dali, o Hal não vê mais só com os olhos, ele passa a ver com a alma. A beleza interior, que ele agora consegue perceber, se manifesta para ele como aparência física. Ele finalmente está vendo a verdade. É nesse estado de visão verdadeira que ele conhece a Rosemary. Para o Hal, ela é a mulher mais linda do mundo, porque ele consegue enxergar a alma incrível que ela tem. Esse amor é o que Platão chamava de Eros, essa loucura divina que não só atrai, mas que inspira a pessoa a ser melhor. Aquele Hal antigo, que dispensava mulheres por um detalhe bobo, simplesmente some. Mas o que acontece quando o prisioneiro que escapou da caverna tenta voltar para contar aos outros sobre o mundo real? Ninguém acredita nele. E é exatamente esse o conflito que move o resto da história. O amigo do Hal, o Maurício, é a personificação de todos os outros prisioneiros, aqueles que continuam acorrentados na caverna. Ele é a voz do senso comum. Enquanto o Hal vê a luz, a Rosemary de verdade, o Maurício só consegue ver as sombras, a aparência física dela. Para ele, essa nova percepção do Hal é loucura pura, e ele precisa ser curado. E a cura vem com uma simples frase gatilho. Com essas poucas palavras, o Maurício quebra a hipnose, quebra o feitiço. Ele, na prática, está arrastando o Hal de volta para a escuridão da caverna, forçando ele a ver o mundo do mesmo jeito superficial de sempre. E é aqui que a gente chega no clímax do filme. Sem a sua visão especial, o Hal agora tem pela frente o seu verdadeiro teste filosófico. A questão toda é essa. A verdade que ele viu quando estava hipnotizado era real ou foi só uma ilusão? Agora, sem a ajuda da loucura divina, ele precisa fazer uma escolha por conta própria. A jornada do Hal mostra essa transição perfeitamente. Ele foi de uma verdade que ele simplesmente via, que foi imposta a ele, para uma verdade que ele precisa conhecer. Ele tem que usar a razão, as memórias, os sentimentos reais que teve com a Rosemary para conseguir superar a confusão que os olhos dele estão causando. Esse é o momento de vitória dele. Ao escolher a Rosemary, mesmo vendo ela como o resto do mundo a vê,
O Hal finalmente se torna o cocheiro da própria alma. A razão dele assume o controle daquele cavalo rebelde dos desejos. Ele não precisa mais ver a beleza para saber que ela existe. Então, qual é a grande sacada aqui? É que a jornada do Hal, por mais cômica que pareça, aponta para um drama central da filosofia de Platão. A ideia de que todos nós, de um jeito ou de outro, vivemos acorrentados às aparências, lutando para enxergar a realidade que está por trás das sombras. A conclusão que o filme nos dá é profundamente platônica, porque vira de cabeça para baixo aquele ditado popular. O amor não é cego. Muito pelo contrário. O amor verdadeiro, aquele Eros de Platão, é a única força que pode nos libertar das correntes e permitir que a gente pela primeira vez enxergue de verdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para pensar. Se o Hal estava preso na caverna das aparências físicas, em que cavernas nós podemos estar presos? Que sombras, que opiniões da maioria, que ideias preconcebidas podem estar moldando a nossa percepção da realidade, sem que a gente nem se dê conta?